Olá, meus amados do Facebook e também do YouTube, porque nós estamos juntos e misturados. Meus amados, chegou o momento de mais alegria da minha vida, quando eu compartilho esses momentos com você, para levar até você um pouco de conhecimento do Evangelho da verdade. Esse Evangelho, eu peço até desculpa para você que eu prometi de pregar ontem, mas eu me envolvi com alguns outros pensamentos e esqueci que ontem era quarta-feira. Então, meus amados, sejam bem-vindos a esta sala, a este canal, a esta página. Dê um like nesta página no Facebook, dê um like nesse canal no YouTube. Se inscreva nesse canal no YouTube para que esse canal também venha crescer e alcançar muito mais gente que vive aí necessitado de ouvir uma palavra verdade. Eu, meus amados, principalmente eu conheci esse evangelho através do YouTube, um canal de um amigo aí, né, que eu acessei a página dele, e lá eu conheci essas verdades, que hoje não deixo por nada desse mundo, né? A minha gola aqui está meio levantada. Então, meus amados, compartilhe esses vídeos, tanto no Facebook, tanto no YouTube. Meus amados, eu quero ser breve nessa noite, né? Porque tá até mesmo que eu estou meio cansado, cheguei de serviço na instante. Eu tinha prometido de compartilhar com vocês esse conhecimento, né? Renascidos em graça para vencer. Renascido em graça para vencer. Então esse é o nosso estudo de hoje, que eu quero ser bem breve. Mas não esqueça, meu amado e minha amada, de assistir o vídeo de domingo. Vai ser um vídeo curto também, né? Mas de grande esclarecimento, de grande conhecimento, que vai nos libertar mais ainda, né, do que já somos libertos. E creio que todo aquele que ouvir o que vai ser pregado domingo, né, o cavaleiro do Apocalipse, o cavaleiro branco, né, o cavaleiro do cavalo branco, é o que nós vamos pregar domingo. E nos outros domingos seguintes nós pregaremos o cavalo amarelo, o cavalo preto e o cavalo vermelho. Também vai ser pregado nessa seguidamente, né? Então, meus amados, não deixe de assistir domingo em primeira mão. Convide o seu vizinho para assistir junto com você. Convide o pastor da sua igreja para assistir junto com você. Assim ele para de escravizar vocês com esses cavaleiros aí. E também o professor da escola dominical não pode faltar nessa pregação do cavalo branco, do homem do cavalo branco, né? O cavaleiro do cavalo branco. Bem, meus amados, eu vou pedir para você acompanhar junto comigo. Abra sua Bíblia no livro de João. O livro de João, no capítulo 3. Vamos ver o que é que diz aqui, né? Livro de João, esse livro de João, vale a pena eu repetir. Esse livro é um livro sinônico da lei. É um livro que conta os últimos suspiros da lei. Porque o livro de João conta a história de Jesus de Nazaré, que seguia a lei. O livro de João não conta a história do Cristo ressuscitado. Então, esse é mais um evangelho sinônico da lei. Então, no livro de João, no capítulo 3, versículo do 1 ao 5, vamos ver o que é que tem para nós aprender aqui. Havia entre os fariseus, entre quem? Entre os fariseus, aqueles ferrenhos seguidores da lei, até porque eles inventavam as leis e punhavam para os outros seguir, né? Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Olha, Nicodemos
aonde estava metido no meio dos fariseus. Então, existe um ditado por aí que diz assim: me diz com quem tu andas, que eu digo quem tu és. Então Nicodemos era o quê? Um fariseu, né? Mas esse Nicodemos tem servido de pregação dentro de muitas igrejas por aí, motivo de pregação, né? Então, chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus, fariseu, um judeu fariseu. É preciso, meus amados, é preciso que nós conhecemos todas essas pessoas, quem era elas, o que elas faziam, para que não venhamos pregar heresia aqui para a igreja, fazer a igreja seguir pessoas que não tem motivo nenhum para perdermos tempo com essas pessoas. Então nós temos que conhecer para isso, né? Se nós não conhecemos quem é Nicodemos, chega um pastor, aqui não é pastor, né? E faz até campanha em cima de Nicodemos. Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus um fariseu, Nicodemos. Quem era Nicodemos? Um fariseu, um daqueles inimigos de Jesus de Nazaré. Foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, mestre, né? Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Um fariseu, vindo da parte de Deus. Porque ninguém podes fazer estes sinais que tu faz se Deus não estiver com ele. Então, meus amados, aqui nós vemos uma parte do retrato da igreja de hoje. Porque muitos Nicodemos que andam por aí, né? Fazendo prodígio, fazendo milagre, segundo eles. Mas quando a gente vai ver, é um fariseu enganando a igreja. Faz se Deus não estiver com ele. Porque esses fariseus que ficam pregando mentira dentro das chamadas igrejas, fazendo certos tipos de prodígio, o que é que a igreja pensa? Vê aquilo lá, o que é que a igreja acha? É um homem de Deus. Se está fazendo isso, ninguém faz isso se não for da parte de Deus. Mas não é bem assim que a carruagem anda. Jesus falou num dia da sua carne que quando eles morrerem, que essa raça morrerem, que não forem para o céu, eles vão dizer: mas mestre, nós não fizemos milagre no teu nome, nós não curamos no teu nome, não expulsamos demônio no teu nome. E ele vai dizer: aparta de mim que eu não te conheço. Então os camaradas faziam prodígio, faziam milagre, né? Tudo em nome de Jesus. Mas ele falou: não te conheço. E Jesus não conhecia eles. É o que nós vemos hoje também nas redes sociais. Todo mundo agora quer ser arauto. Essa palavra, né? Arauto, se não me falha a memória, arauto é aquele mensageiro do rei que levava e trazia mensagem para o rei, né? Chamava arauto, né? Arauto. Acho que é esse o nome, não é verdade? Então, tá cheio de arauto hoje em dia, por aí. Porque você liga o seu celular nas redes sociais, Deus mandou dizer que parará, parará. Deus mandou dizer parará, parará. Deus mandou te entregar, parará, parará. Deus mandou... todo mundo hoje quer ser arauto de Deus. Como se Deus tivesse algum arauto. Deus não tem arauto nenhum. Então não adianta. Você tem que, meus amados, nós temos que ter um entendimento. Você precisa necessário salvar a sua mente
desses cães gulosos, dessa raça de cão aí, dizendo que Deus mandou, Deus vai te livrar, que Deus sei o quê, como se eles fossem um arauto de Deus. Deus não tem arauto. Aí, para o versículo 3, né? E isso respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Pronto. Aí chega o arauto, lê isso aqui para uma igreja inteira, e a igreja mergulha nesse engano, né? Vamos raciocinar aqui, né? No versículo 3, isso respondeu Jesus: em verdade te digo que se não nascer de novo, não podes ver o reino de Deus. Não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos, fariseu, o que é que vem na mente de Nicodemos, fariseu? É seguidor da lei, eles que faziam as leis também, né? Escrevia as leis para o povo seguir. Mas Nicodemos, o que é que Nicodemos entendeu? Que teria que voltar ao ventre da mãe dele para nascer de novo. Como se isso fosse possível. Mas Jesus não estava mandando ele nascer de novo do ventre da mãe dele. O que Jesus queria dizer para Nicodemos? Que ele tem que nascer do Espírito. Ser espiritual. Ser uma pessoa espiritual. Porque na carne que eles viviam, né? Porque quando a Bíblia, o Evangelho fala da carne, está falando da lei. Porque a lei precisava da carne para cumprir ela. Tudo da lei precisava da carne para cumprir ela. Então era o que Jesus estava querendo dizer para Nicodemos: você tem que nascer do Espírito e não mais da carne. Você tem que viver no Espírito da agora. Quem não viver no Espírito não vai ver. Aqui está a palavra tá ver, né? Aqui no versículo 3, não pode ver o reino de Deus. Eu já expliquei para vocês, já li para vocês aqui mesmo, que o reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus é o Espírito Santo em nós, em mim, em você. É o reino de Deus. Então, uma pessoa que vive na carne, uma pessoa que vive preocupada com a carne, em santificar a carne, não quer carne para lá, a carne não pode cortar cabelo, não pode vestir a roupa curta, não pode usar bermuda, não pode ir na praia. Então essas pessoas preocupadas com a carne, não iam ver o Espírito Santo dentro dela. Que é o reino de Deus, é o Espírito Santo em nós. Foi isso que Jesus, que o Cristo ressuscitado, mandou Paulo fazer. Pregar aos gentios que o reino de Deus já estava com eles. Mas para os judeus, mandou Pedro, Tiago e João pregar que ia haver o quê? Ia haver julgamento. Quem fosse absolvido teria o Espírito Santo. Quem não ia ter o Espírito Santo. E o que aconteceu? Todos foram condenados. Porque a palavra está escrita: quem crê no Evangelho de Cristo seria salvo. Sabe o que é do engano? Né? Desses espíritos enganosos, sem conhecimento. E o que é e os judeus, que a igreja chamada de Cristo quer seguir ao povo judeus? É chofar, é candelabro, é arca da aliança, é azeite, é jejum, é dízimo, é tudo que os judeus praticam. A igreja chamada de Cristo
pratica também. Quer praticar também. Quer ser igual. Só que os judeus foram condenados. Os judeus foram... Até hoje, os judeus não crêem no evangelho dele. Por quê? Foram condenados. Então, Deus não permitiu que eles tivessem esse entendimento de entender o evangelho dele. Então, meus amados, é preciso que nós veja bem o que nós estamos lendo, raciocínio o que estamos lendo, ver quem é que está falando naquele momento, quem era ele, qual era o costume dele, né? Então, tá aí, a igreja que quer ser judia, então ela quer ser igualzinho os condenados, porque os judeus foram condenados, porque os que não foi morto tiveram que fugir. Domingo, nesses 4 cavaleiros, não sei só no cavalo branco, mas nos outros cavalos, eu vou explicar também um pouco disso aí, né? Da condenação dos judeus. Os que não foram os mortos tiveram que fugir. Outros, a maior parte dos judeus foram mortos, né? Outra parte foram para o cativo, foram escravos dos romanos que venceram a guerra. E outra parte dos judeus fugiram. Então, e a igreja querendo ser uma judia, querendo ser igual aos judeus. Conversando com o pastor outro dia, ele falou que ele se achava um judeu. Eu fiquei até sem saber o que falar. Um pastor dizendo que era que nem judeu. Condenado, então. Condenado. Então está aqui. Não pode ver o reino de Deus, que é o Espírito Santo nele. Ele não pode ver a manifestação do Espírito Santo nele. É esse o reino de Deus. O Espírito Santo, o Espírito de Deus em nós. Isso é o reino de Deus. Versículo 4. Perguntou-lhe Nicodemos, né? Perguntou Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho, né? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Olha o que foi que Nicodemos entendeu. E é a mesma coisa que os crentes entendem. Eles não sabem discernir o que é viver no Espírito. Que essa carne para Deus está morta. Não, eles querem cuidar, santificar uma coisa que não pode, é impossível ser santa essa carne. É impossível. Então quem é santo? O Espírito de Deus que está em nós. Mas a carne não. Mas os crentes, sem conhecer a palavra, ficam nessa guerra, querendo santificar a carne, praticando lei. Se a lei condena a carne, nunca vão se santificar, nunca vão ter o reino de Deus, vão ver o reino de Deus. Esse povo nunca vão ver o reino de Deus, porque o que eles falam por aí é falácia. É falácia. Não tem um pastor desses aí, chamado pastor, não tem um, eu digo e provo aqui, não tem nenhum que tenha o Espírito Santo. O que eles pregam em cima do lugar chamado altar, que não é altar, é um picadeiro, é mentiras, é falácia. Eles pregam o que eles aprenderam em livro, com homem. Mas nós não podemos aprender com o homem, nós temos que aprender com o Espírito Santo, que é Ele que está em nós, é Ele que nos ensina. Bem, a segunda vez, respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito. A água nós já temos passagem aqui que fala da água. A água era porque era da lavagem. Jesus estava se referindo da lavagem da água que João batizava com água para o Espírito. Nascer da palavra dele.
É a palavra de Deus, é a palavra do Evangelho que nos lava. Não mais água física, água que só tem cocô de sapo, lá nas águas que eles querem se santificar nessas águas podres, né? Mas a água seria do regenerar da água pela palavra. É a palavra agora que nos lava, que nos santifica. É a palavra dele. Do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E esta palavra entrar no reino de Deus é o Espírito Santo em nós e nós nele, né? No reino de Deus. Porque o reino de Deus é aquele que nós vivemos. É o Espírito, que eu já falei, né? É o Espírito Santo em nós e nós nele. Porque o reino de Deus é o Espírito de Deus. O que é necessário, o que é nascido da carne, da lei, da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Nascido da graça agora é Espírito. Então, meus amados, vamos continuar esse aqui lá no livro de Tito, né? No livro de Tito, né? Isso aqui é Timóteo, mas é Tito, viu? Livro de Tito, capítulo 3, um versículo só, versículo 5. Não por obras de justiça praticada por nós. Então, na lei, quando o povo vivia na carne, eles tinham que praticar as obras, porque era pelas obras que eles tinham que se justificar. Então, quem cumprisse a lei toda seria justificado. Quem não cumprisse, certamente ia ser condenado, ia ser julgado. Não por obra de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou. Salvou ou vai salvar? Salvou, a palavra está aqui, salvou. Não, você precisa ir para a igreja para Deus salvar você. Você precisa se salvar. A palavra está dizendo aqui que Ele já salvou. Salvou, está salvo, pronto. Mediante o lavar, não é mais com água, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, você tem que nascer dessa água aqui, ó, do Espírito Santo, e não da água de uma piscina. Em 1 de Coríntios, 1 dos Coríntios tem capítulo 9, versículo 26 e 27. Versículo 27. Assim corro, porque Paulo, ao pregar o Evangelho, ele tinha uma meta, ele fazia meta para a pregação. Ele planejava as suas pregações, para onde ia, para onde não ia, né? Sabia o que ia pregar, o que ia pegar o povo, né? E ele está referindo aqui, assim também eu, não sem meta, assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpe no ar, mas esmurro o meu corpo. Você, meu amado, você tem que esmurrar a sua carne para que seu espírito apareça. Para que seu espírito apareça.
se você não esmurrar a sua carne, você não reconheceu quem é a tua carne, o Espírito de Deus nunca vai operar em você. Meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. O que é que Paulo está dizendo com isso aí e nós trazendo para os dias de hoje? Quantos pastores você já ouviu passando pela televisão, pelas redes sociais? Pregador da palavra, né? Mas quando pensa que não, o pastor saiu com a presbítera, saiu com a profetisa. Daí fica... Pastor que tem duas, essa semana mesmo apareceu que tinha 3 mulheres. Pastor, hein? 3 mulheres. Aí, ele está o quê? Está desqualificando ele mesmo. Desqualificando ele mesmo. Bem, meus amados, eu podia abrir um leque aqui grande, mas, que nem eu falei, o nosso tempo está curto, né? Eu falei que ia ser breve. Só peço que você ir raciocinando, o Espírito Santo vai falando com você, não tenha dúvida disso. E em Efésios no capítulo 3, tem essa passagem, mais uma só para nós encerrar. Falei que hoje ia ser rápido. Versículo 20, Efésios 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Então, o que é que nós vemos nesse versículo? Que Deus, Ele sabe da tua vida. Ele sabe do que você precisa. Então não precisa ficar pedindo, porque tudo quanto que é de oração que a gente vê por aí é de pedição. Não é oração, é petição. Petição pede, Deus faz isso, Deus faz aquilo, Deus vai ali, Deus faz... Meu amado, Ele sabe o que você necessita. Então não precisa ficar pedindo. E nem também você pode aceitar menos do que o que Ele tem te prometido. Também. Então não precisa você pedir. Ele está falando aqui, ele sabe. De antemão ele sabe de tudo o que pediu, né? Quanto pedimos ou pensamos, né? Ele sabe de tudo. Então não precisa você ficar pedindo. Deus visita a fulana, está no hospital, visita. Não, ele sabe que a fulana, a irmã está lá no hospital. Se for para ser curada, ela vai ser curada. Se ela tiver que sair daquele leito, ela vai sair daquele leito. Não precisa ficar pedindo. Mas também não podemos aceitar menos do que Ele tem nos prometido na Sua palavra. Né? Pedimos ou pensamos conforme o Seu poder que opera em nós. O poder, quem é esse poder? O Espírito dele que opera em nós. Talvez podemos mudar também, abrindo esse leque mais um pouco, o Evangelho também, que é o poder de Deus. O Evangelho dele. Então, o que tiver alinhado com o Evangelho, ele vai te dar. Agora, o que não tiver alinhado com o Evangelho, você pode fazer petição, pode fazer jejum, pode fazer campanha, pode fazer culto de ação de graça, pode fazer o que for. Não está alinhado com o Evangelho, você não vai receber. Você, da parte dele, não. Você pode até receber alguma coisa, mas do espírito enganoso para te enganar. E o versículo 21, para não deixar aberto aqui. E ele seja a glória na igreja, e não na parede. A glória não é na parede, nas paredes, num prédio. O que é na igreja? Em nós. A glória, e ele seja a sua glória em nós, não
em prédio. Igreja é vidas. Nós somos a igreja, né? E glória da igreja. E em Cristo Jesus, por todas as gerações. Por todas as gerações. Para todo sempre. Amém. Amém, pessoal. E para nós fechar hoje com todas as sortes de bênção, né? Abra sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 13, no versículo, é um versículo só, o versículo 5, só para nós fechar hoje. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tem. Essa palavra, ela está aliada com campanha? Não está. Não está aliado com campanha, porque campanha não está escrito aqui. Então você não deve fazer campanha. Se contente com aquilo que Deus te deu. Sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito, de maneira nenhuma. De quantas maneiras? Nenhuma. De maneira nenhuma te deixarei. Nunca, jamais te abandonarei. 6, só para não ficar solto aqui. Assim, afirmemos confiadamente, o Senhor é o meu auxílio, e não temerei o que me poderá fazer o homem. Então o homem pode falar muitas besteiras, como nós vemos nas redes sociais por aí. Não tenha medo, você está nas mãos de Deus e você está seguro. Não tenha medo, não tema. Então, meus amados, essa foi a nossa palavra de hoje, uma palavra curta, uma palavra que durou somente 32 minutos, né? E assim vocês sejam abençoados pelo poder desta palavra. Que vocês sejam abençoados com todas as sortes de bênção, não somente hoje, mas hoje e para todo sempre na sua vida, em todas as áreas da sua vida. Amém? Paz eterna a todos e até o próximo encontro. Domingo, 8 horas da manhã, o Cavaleiro do Cavalo Branco. Não deixe de assistir.